A audiência pública que discute as seguranças na escola, presidida pelo vereador Ubiratã Sanches aqui na Câmara, começa pela questão do sistema educacional, também dos próprios da Prefeitura. O capitão Freitas fez uma contribuição importante do ponto de vista de normas, regramento, há uma concepção sobre a questão da despenalização que faz com que a polícia, como agente social que cumpre a lei, execute aquilo que a gente chama de enxugar o gelo. Exatamente. A Polícia Militar veio aqui contribuir e também agradecer pelo espaço. Muitos anos passamos para não com essa contribuição, esse não convite da Polícia Militar, apenas carregar o fardo de tudo aquilo que nos criticam. E a gente veio trazer algumas medidas ao alcance do poder público municipal, seja ele legislativo ou executivo. Então, acerca da despenalização que a gente vive hoje, e isso compete ao Legislativo Federal, a melhorar essa segurança para todo mundo, todo o Brasil, a gente trouxe algumas medidas relacionadas à fiscalização administrativa, ao poder de polícia que o município tem sobre o estabelecimento, sobre o solo que lhe compete. Então, nós propomos a regulamentação da lei, através do decreto, que a lei é desde 2023, ainda não foi regulamentada, que é uma lei que arrocha mais, torna-se mais eficaz a fiscalização desses estabelecimentos, e também propusemos o quê? A inserção de um artigo na sanção e penas dessa lei, que é o emparedamento desses locais. Não se torna eficaz eu advertir, elaborar uma multa, e dentre uma e outra, 30, 60 dias para esse estabelecimento se justificar, se defender e tal. Isso gera-se quase um ano de sensação de impunidade. Então, a gente detém isso em outras cidades, deu muito certo, que é a lacração física do estabelecimento, mas lacração física eficaz. Soldar o portão do estabelecimento, colocar manilha de concreto para ninguém adentre esse estabelecimento, tornar esse estabelecimento até que ele se regularize. Ninguém está falando aqui para inibir o comércio ou restringir o comércio, não. Fazer o comércio de forma legal, visando o bem coletivo e não só o bem individual do dono do estabelecimento. Essa medida é eficaz do ponto de vista daqueles que estão fora da norma, estão falando da exceção aqui, mas que infelizmente são aqueles que abrem durante a madrugada e se acham no direito, fora da coletividade, de receber material de furto, por exemplo. Exatamente, E aí nós temos aí os contrapontos políticos que às vezes sobrepesam somente o direito individual dessas pessoas, mas esquecem de todo o coletivo que sofre com a consequência de estar tendo a sua casa arrombada, a sua fiação levada embora e o comercializando nesses tipos de estabelecimentos. Então, o que a gente sugere é um melhoramento na legislação municipal, no poder de polícia que todo município tem, nos ajudar a nos instrumentalizar na fiscalização desses estabelecimentos. Decreto e alteração da lei para ajustar esses dois critérios. Sim, foram as duas propostas que nós da Polícia Militar propusemos ao quê? A atualização do decreto e a alteração dessa lei de comércio de produtos ferrosos. Do ponto de vista de ferramenta, importantíssimo, lógico, a atuação de quem está na rua, a Polícia Militar é reconhecidamente esse que faz esse papel, de estabelecer aquela relação de nós leigos. Primeiro, a sensação de segurança. A câmera é bom para o pós, mais sonoro, alarme, o chamado alarme de intrusão, para evitar ou coibir a pessoa de entrar. Exatamente, a causar transtorno, desconforto ao criminoso. A câmera em si, ela vai nos ajudar pós o furto, pós o delito, aumentando a insegurança das pessoas que ali frequentam o local. Chegar a ver toda a escola arrombada e tudo mais, aí depois vamos verificar a câmera para ver quem era o indivíduo. Então, se responsabiliza o indivíduo, se for responsabilizado devido à nossa atual legislação, né? E aí não conseguimos responsabilizar e mantê-lo preso, para que a sociedade então se sinta livre. E não ao contrário, assim, as crianças presas nas escolas e o agressor livre. Então, propusemos essa medida, como também não precisa colocar câmera em toda a escola. Algumas salas de como se detém maior patrimônio, alarmes de intrusão, para causar o desconforto, para o vizinho verificar o que está acontecendo, acionar a polícia militar, ou até esse monitoramento, ter a percepção visual e auditiva de que aquele local está sendo invadido. Então, temos lá 400 câmeras que são vigiadas. Nenhum ser humano vai conseguir vigiar 400 câmeras.
Então, a gente propõe esse tipo também de solução, de mitigação desses problemas. Como dois elementos paralelos, um estrutural de serviços e o outro, cito o exemplo do Departamento de Água e Esgoto, aqui que tem mais de 40 postos de reservação, quando colocou alarmes sonoros junto com iluminação, despencaram os furtos. Exatamente, porque você causa o desconforto. Não, você tira o agressor, o criminoso, do anonimato. Então ele está fazendo um furto sorrateiramente, ninguém está vendo, não está causando barulho nenhum. A partir do momento que se causa esse transtorno, esse desconforto do alarme sonoro, leva adrenalina, ele já pensa novamente em fazer ou não, e também faz com que a vigilância ao redor, a vigilância natural dos moradores, dos munícipes, da própria polícia, seja direcionada àquele local. O outro elemento que os números mostram que 2025, com mais de 70 casos de furtos, primeiro trimestre, quando foi restabelecido pelas escalas de maior incidência de furtos junto à atividade delegada, despencaram os dados. Sim, no primeiro trimestre, então a gente tinha o período de férias, não tinha a frequentabilidade das escolas municipais e também não tínhamos ainda celebrado o convênio da atividade delegada. No segundo trimestre foi celebrado o convênio da atividade delegada, onde fui direcionado uma parcela dessa força de trabalho, principalmente no período noturno, a fazer a fiscalização ao redor das escolas municipais. Houve uma queda drástica nesses crimes, nesses indicadores apresentados pelo secretário municipal. É possível, do ponto de vista das tecnologias disponíveis hoje, a gente pensar, tem PPA aí pela frente, planejamento de 4 anos, de unificar essas questões, alarme, intrusão, alguém da prefeitura, uma central de monitoramento e contato imediato com as escalas da atividade delegada para essas informações se comunicarem entre si? A tecnologia hoje ela vai muito além do que a gente presume, né? Então hoje nós temos, algumas cidades já possuem isso, que é o policiamento preditivo. Então, se eu tenho determinadas condutas, eu tenho leitor facial, eu tenho leitor de caractere de placa e hoje eu tenho leitor comportamental. Então, se eu pego uma imagem de um criminoso pulando o muro de uma escola e eu falo para o software, isso aqui é uma imagem agressiva, me avise. Então, ele vai lá, o software, quando pegar essa imagem, ele vai fazer o quê? Disparar um alarme visual e sonoro, direcionando a atividade, ou seja, nos auxiliando pontualmente nesses casos de furto ou roubo às escolas. Então, a tecnologia hoje, ela pode nos ajudar, só que a tecnologia, eu preciso acompanhar ela conforme o criminoso também evolui. Então, somente a vigilância, o vigiar, atualmente não se torna mais eficaz, devido à despenalização do crime de furto.